Bom dia, meus queridos! Chegando com mais um status para vocês com muita alegria. Alegria por quê? Porque eu adoro essa audiência de vocês, o carinho, as mensagens que eu tenho recebido. Muito, muito obrigada. Não canso de agradecer. E, gente, agora vamos apresentar a nossa convidada, Laísa Bresciani. É isso mesmo? Muito bem-vinda. A Laísa, ela é astróloga, terapeuta holística e tem várias formações, mas é ela que vai falar tudo pra gente. Bem-vinda. Sinta-se em casa, Laísa. Obrigada, é um prazer. Que bom! Laísa, vamos começar assim, conta a sua história, por que você se especializou nessa área, conta um pouquinho pra gente de você, que a gente tem curiosidade. A astrologia na minha vida entrou desde a minha infância, desde criança eu gosto, desde que eu me conheço por gente eu gosto de espiritualidade, eu já era essa criança. Dentro da minha família não tinha essa influência, mas a minha mãe sempre foi muito aberta, então sempre me permitiu desenvolver aquilo que eu gosto, as suas curiosidades. As minhas curiosidades. Então, desde muito, eu lembro de muito pequenininha, eu pedia livros de astrologia, revistinha, ela me dava, e já naquela época eu comecei a gostar bastante desse tema. Sempre gostei muito desse tema. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre lia muito, então acho que eu fui acho que é por isso que eu tenho muitas formações, né? Porque eu sempre tive muitos interesses, mas foi já na infância. Depois, quando eu era adolescente, eu mudei de carreiras, virei modelo, fui para outro lugar, né, da vida. Outro foco, mas a astrologia sempre continuou ali como um hobby na minha vida e as terapias em geral. E aí, muitos anos depois, ainda nessa carreira de modelo, eu fazia teatro também. Eu pensei, por que não fazer um curso de verdade? Para eu aprender um pouco mais. E aí, quando a gente vai estudar, aí a gente percebe que a gente não sabe nada, né, do assunto. E aí eu comecei a estudar de verdade, aí fiz uma formação em astrologia, comecei a trabalhar com astrologia. Paralelo a isso, eu também fiz um curso de terapias holísticas. Eu estudava já, eu fazia uma faculdade na área de educação, então eu sempre fui levando assim paralelamente vários caminhos. Mas aí tem um momento assim que não adianta, a gente sempre é empurrado para aquilo que a gente tem que fazer de alguma forma, né? E aí eu deixei todo o resto, terminei minhas formações, mas escolhi trabalhar como terapeuta e como astróloga, que não deixa de ser uma terapeuta. E é o que eu realmente amo fazer. Eu gosto muito de cuidar de gente, então... Que legal! Gosto disso. E é isso que te levou a estudar o inconsciente? De certa forma, sim. O que te levou lá no fundo, no profundo? Como eu disse, eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre quis respostas da vida, do porquê, por que eu tô aqui. Eu desde muito pequena ficava pensando, mas por que eu existo? O que eu vim fazer? Sempre tive essas curiosidades, então eu sempre fui estudando tudo que eu podia. A astrologia, ela ajuda a gente a encontrar muitas respostas nesse sentido, principalmente quando a gente trabalha com ela, estuda mapas, a gente começa a abrir assim o mundo pra gente. E aí e com a astrologia a gente acaba trabalhando muito inconsciente também. Nessa trajetória, faz anos já que eu trabalho com astrologia, eu tinha interesse por psicanálise, eu estudei psicanálise e aí eu comecei realmente a ficar interessada. Hoje em dia eu não trabalho com psicanálise porque ainda faltava alguma coisa, foi quando eu descobri a psicologia analítica, que é a minha paixão, é uma das minhas paixões, é psicologia analítica junguiana. E aí você realmente estuda inconsciente, né? E aí você também percebe que tem um mundo muito além. Muito além, para descobrir, para trabalhar internamente, é muito legal, é muito interessante. E como que a gente se conhece de verdade? Autoconhecimento, eu acho que uma das coisas mais importantes é procurar um profissional, fazendo terapia. Com uma psicóloga, você acha? Eu acho que terapia você Eu acho que depende, você tem que se identificar, né? Não adianta você fazer uma coisa que você não se identifica ou que não tem a ver com você. Eu gosto muito da parte do inconsciente, puxo um saco para análise. Sim. Eu mesma faço análise
tenho uma profissional que cuida de mim há muitos anos, então eu puxo muita sardinha para esse lado, porque eu acho que é uma forma de autoconhecimento incrível, que a gente trabalha lá desde a infância, né? Desde coisas muito antigas, mas eu acho que depende muito de cada pessoa, de como aquela pessoa, do que ela se identifica, né? Cada pessoa vai se identificar com um profissional ou com uma terapia, ou tem uma necessidade diferente também. Sim, é verdade. E você acha que as pessoas, elas têm medo de se olhar para dentro? Com certeza. Tem. Eu acho que a maioria das pessoas fogem desse olhar para dentro. É mesmo? É, porque quando a gente olha para dentro, a gente é obrigado a lidar com muitas questões que você não quer. Que a gente não quer ver. Porque é muito bom a gente falar aos outros, olha, essa pessoa é assim, essa pessoa fez isso, essa pessoa, você imagina, eu nunca. E não se enxergar. Sim, a gente não gosta. Porque não. Quando a gente se enxerga, a gente é obrigado a ter responsabilidade com aquilo que a gente tá vendo. E mudar, talvez. Exatamente. E aí você não quer. Aí a partir do momento que você reconhece, você tem que ter responsabilidade, a responsabilidade é sua, não é mais sobre os outros. E aí é um trabalho que é muito doloroso, né? Autoconhecimento, ele é doloroso, mas é libertador. Então eu acho que é por isso que todo mundo fica fugindo. Então a gente arruma um montão de outras estratégias para fugir desse olhar para dentro, porque é difícil reconhecer que a gente tem um monte de coisa que a gente não gosta nos outros e a gente também tem na gente, né? Essas sombras que a gente critica tanto. Quando a gente fala, nossa, é sobre mim, aí dói, né? Então eu acho que... E a pessoa não quer enfrentar esse momento, né? Desse autoconhecimento, então ela não vai buscar. Ela não quer se ver. Não quer. Eu falo que para fazer análise, principalmente, a pessoa tem que ter coragem. Eu falo muito isso para as pessoas que eu atendo e que eu vejo que se entregam. Eu falo, você tem muita coragem, porque a maioria das pessoas querem soluções rápidas. E autoconhecimento não é rápido, ele não é gostoso, ele é um processo que às vezes dura anos e que ninguém quer, né? E tem gente que nem vai mudar porque vai passar os anos e ela não vai melhorar como ser humano. É, porque eu acho que a gente primeiro tem que reconhecer que a gente precisa melhorar e mudar, né? Não adianta as pessoas... Eu acho que é muito difícil também isso, você reconhecer que você precisa. Eu acho que isso é possível nos momentos de crise. Que aí quando vem alguma coisa, acontece alguma coisa... É aquele tal assunto, você não vai pela dor, vai pelo amor? Eu vejo muito isso no meu trabalho. A gente tem duas formas de mudar, de melhorar, né? Parece que ninguém quer ir pelo amor. A gente tá no amor aqui, a gente só vai, deixa eu aproveitar que tá gostosinho. Aí parece que vem a vida e fala assim, não é aí. Não Para, chega. Chega. Agora você vai pela dor. Aí vem uma reviravolta, uma crise, e aí você é obrigado a olhar. Você pra não si. quer, pra si. E aí você é obrigado a procurar ajuda, é obrigado. E aí é muito difícil. Mas uma hora a vida sempre coloca a gente nesse lugar. E como você começa esse processo, antes da gente terminar, que a gente já tá quase terminando esse primeiro bloco? Processo terapêutico? Isso, esse processo de autoconhecimento no dia a dia. Acho que no dia a dia, para além de um profissional, é você olhar mesmo para você como se você estivesse se vendo de fora. É você começar a observar as suas reações, as suas sensações durante o dia. Por que vem algumas emoções? Por que eu tenho raiva? Às vezes, alguém, por que essa pessoa me irrita? Por que eu tô incomodada com isso? Porque quando a gente começa a parar e prestar atenção, a gente começa a entender que é sobre a gente e começa a se conhecer mais. A gente começa a perceber que não tá fora, tá dentro. Então, acho que são nesses pequenos momentos assim do dia, ao longo da vida, que você para olhar para si. Se autoanalisar, Se autoanalisar, né? E tentar se compreender. Por que isso me faz sofrer? Por que eu fico repetindo? Por que eu brigo com todo mundo? Por que eu não me dou bem com ninguém? Por que as pessoas se afastam de mim? Eu acho que chega uma hora que a pessoa tem que parar e perceber isso. Você viu que delícia esse papo? Mas a gente volta já, não saia daí. Só dá tempo de você tomar uma água e voltar correndo.
Voltando aqui com a Laísa, que esse papo super gostoso, porque eu tô amando, gente, adoro esse papo de astrologia, autoconhecimento, que delícia, Laísa, ter você aqui. Eu quero saber, o mapa astral revela tudo sobre a pessoa? Revela muita coisa. É mesmo? Eu falo para as pessoas, cuidado para quem que você vai dar seu mapa astral. Sério? Porque tem muita coisa ali. Você vê muita coisa, é uma intimidade que você cria com uma pessoa quando você faz um mapa astral. Dá para ver muita coisa, assim, mas muita coisa mesmo. É muito, muito interessante. A gente alcança lugares, a gente chega na infância, a gente fala de coisas às vezes muito íntimas mesmo de uma pessoa. E qual é o erro mais comum quando as pessoas cometem ao ler o signo, Laísa? Eu acho que a gente tem que pensar que na internet, por exemplo, é muito generalizado. Então você vai ler ali sobre o seu signo, você não sabe quem escreveu, se realmente é uma pessoa de confiança, ou só colocar alguma coisa ali. Mas e a diferença do mapa astral é esse, não é só o signo, é tudo, né? Porque a gente tem o contexto todo. Então por isso que muda. Tem pessoas que falam pra mim, eu não me identifico tanto com o meu signo. E aí você vai ver que o signo dentro do mapa, realmente ele não é tão expressivo. Ele é muito importante, sempre vai ser, mas ele não é tão expressivo. Então é gostoso ler um horóscopo, né, diário, a gente para pra dar uma olhadinha, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque ali é muito genérico, né? É pra todo mundo. Então, você acha que a astrologia e a psicologia, elas realmente se conectam? De certa forma, sim, mas é claro, né, a psicologia tem muitas abordagens. Eu não posso dizer que a psicologia se conecta com a astrologia por conta dessas abordagens que muitas vezes não incluiriam a astrologia. Mas é uma forma de autoconhecimento muito interessante. A partir de um mapa astral você consegue se conectar com questões suas que às vezes você não reconheceu, e fazendo o mapa você começa a se reconhecer, e aí a partir disso procura uma terapia ou leva esses temas para sua terapia. Entendi. E existe algum signo mais difícil de lidar? Você acha isso ou não? É tudo igual? Não, tem, né? Tem, mas depende pra quê também, né? Porque tem uns signos que são meio demonizados. Por exemplo? Por exemplo, Áries, Gêmeos. As pessoas já chegam pra mim e já falam, eu falo, qual que é o seu signo? Eu sou Gêmeos, é ruim, né? Falam, não, eu conheço pessoas incríveis de Gêmeos, tem um monte de gente incrível. Eu dou vários exemplos de pessoas que eu sou muito fã que são de Gêmeos. Áries também, as pessoas falam bastante. Mas aí depende também qual é a dificuldade, por que é difícil, né? Mas na realidade não tem. Cada um tem a sua característica, tem as suas coisas boas e ruins. Claro que vai depender como está equilibrado esse signo na sua vida, essas características, mas não tem signo ruim. E qual a importância de você fazer o mapa astral? Você acha que com aquele conhecimento ali que você teve, que você obteve, vai mudar alguma coisa? O que acontece? Eu acho que muda. Eu falo pela experiência que eu tenho com as pessoas que eu atendo. E eu vejo que faz diferença. As pessoas normalmente voltam, me falam durante a consulta, nossa, eu nunca tinha percebido isso, nossa, você está falando de uma coisa muito importante para mim, sabe? Sempre toca em lugares, porque quando você começa a atender, as pessoas normalmente falam que é por curiosidade. E aí, ao momento que a gente vai conversando, porque uma consulta é longa, bem longo, assim. Quanto tempo? 2 horas. Tá. Pra falar um suficiente, assim, mas ainda não é tudo. Tá. Mas aí no começo a pessoa ela vai se soltando, e aí você vê que a situação é muito mais profunda, muito mais séria. E aí causa, assim, uma diferença nas pessoas. Eu percebo isso muito no meu trabalho. É muito bonito você ver o processo também de fazer um mapa. A pessoa ali não é nem se descobrindo, mas se permitindo reconhecer aquelas questões que ela tem, aquelas características. E eu acho que é meio que assim, né, Laísa? Eu sou assim? Né? Tipo, quando você vai vendo aquelas... Tem também. Não é? Porque daí, nossa, é verdade, eu sou assim. Então, o que eu faço para melhorar? Também é um autoconhecimento, muito isso. Muito. Né? Eu trabalho muito com autoconhecimento. A astrologia, é claro, ela também não deixa de ser um oráculo,
pra gente falar sobre as previsões do ano, do dia, mas eu levo muito para esse lugar do autoconhecimento. E por que as pessoas falam que, não, é espiritual, eu não gosto? Porque tem uns mitos, não tem? Mas aí é muito a crença da pessoa. Isso, né? Mas não tem nada a ver, né? Não é uma religião. Então, eu acho que qualquer um pode estar descobrindo o seu mapa. Sim, não é uma religião. Então todo mundo pode fazer se quiser. Não, eu pergunto porque tem gente que tem um tabu, entendeu? Leva por esse lado que você está falando espiritual. Tem gente que acha que é errado, que não pode fazer. Mas com a astrologia, pelo menos comigo, eu não vejo tanto isso, não. Eu vejo mais muito tarô. Por exemplo, quando eu tiro tarô, tem gente que me pergunta, mas não é errado tirar tarô? Mas Deus gosta. Eu falo, Sim. Mas é sobre a sua religião. Nenhum deles é religião. Depende de quanto você se Não sente é adivinhação, bem, não. você fala. Não, mas é porque as pessoas, eu acho que parece que elas estão traindo a religião delas. Às vezes eu tenho esse sentimento quando elas me perguntam. E não estão. Você não é obrigado a fazer, mas você pode fazer e tá tudo bem. Perfeito. E o que significa os planetas retrógrados na prática? Planeta retrógrado significa revisão. Toda vez que um planeta entra em retrogradação, é um período em que a gente tem que revisar aquele planeta, o significado, né, que tem aquele planeta, o signo que ele tá, aquele arquétipo. Então é um momento de rever. Por exemplo, agora, nós temos muitos planetas retrógrados neste momento no céu. Então, neste momento, é a hora que a gente olha para tudo que a gente viveu esse ano, faz aquele check-up, assim, o que eu vivi, o que aconteceu, como eu estou me sentindo, o que já não faz mais sentido na minha vida, o que eu não quero mais. A gente tem Mercúrio retrógrado agora, então como está a minha comunicação, como que eu converso com as pessoas, como que todas essas questões, todas as questões da vida vêm à tona para serem revisadas e reorganizadas nas retrogradações. Tá. E o mapa astral realmente ele revela tudo sobre a pessoa ou mais ou menos? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, sem dúvida. A gente consegue conhecer muito uma pessoa pelo mapa dela. É claro, o mapa tem muita, não é só o signo, ou a minha lua. Tem o grau onde eles estão, tem como eles se conectam dentro desse mapa, porque esses planetas estão ali conversando dentro de um mapa, né? Não é só, tenho isso num signo, isso em outro signo e eu sou assim. Não, tem um monte de detalhes ali importantes, mas dá pra ver muita coisa de uma pessoa assim. E você precisa da hora do nascimento, horário, a data de nascimento e o horário? O local de nascimento. O local também? A cidade, É mesmo? Porque faz diferença. Nossa! De latitude e o horário mais correto possível. Principalmente para previsões, precisa ter seu horário correto. Que bacana! Eu nunca fiz, mas eu tenho uma curiosidade enorme para fazer. Tem que fazer, é muito legal. Vale muito a pena. É interessante, é no mínimo muito interessante. No mínimo. É. Eu vou saber mais de mim. Vai. Vai. É um trabalho bem interessante, terapêutico, de autoconhecimento. De autoconhecimento. Eu vou saber mais de mim e se realmente eu gosto daquilo ou não. O que eu faço com aquilo? O que eu faço com essa informação? A gente consegue olhar muito para as nossas potências, para aquilo que a gente às vezes precisa desenvolver, não desenvolve, para aquilo que a gente sabe fazer bem e às vezes deixa de lado. Olha que interessante. E a gente olha também para aquilo que às vezes a gente fica insistindo e nem tem tanto a ver com a gente, sabe? E aí pelo mapa a gente consegue perceber do que eu sou bom ali. E aí você muda o foco, por exemplo? E aí você tem um direcionamento melhor. Olha, que interessante. Gostei. Hoje a gente está descobrindo tanta coisa. Nossa, que delícia esse programa. Gente, tá gostoso, né? Então, não saia daí. Dá tempo só de você tomar uma aguinha e voltar correndo para ter mais conhecimento da Laísa, tá? Espero vocês.
Estamos de volta aqui no programa Status, na TV Alpha Channel, com a Laísa, último bloco. Que pena, porque tá muito gostoso esse assunto com a Laísa. Laísa, como equilibrar razão e espiritualidade? Como equilibrar? A gente tem que andar com os dois, né? Porque a gente tem que viver com razão e emoção ali equilibrados. A gente tem que se conhecer. Tudo é autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente consegue equilibrar melhor. Nem a razão sempre com a emoção. Com a emoção. Às vezes a emoção tá aqui em cima e a gente tem que puxar aqui a razão, né? A gente perde às vezes a razão. Mas quanto mais a gente se conhece, mais fácil é pra gente conseguir se equilibrar. E na sua opinião, o sofrimento, ele tem algum sentido espiritual? Eu procuro pensar que sim. Porque eu fico pensando, por que tanto sofrimento nesse mundo, né? E aí me conforta pensar que existe um motivo além, que existe um porquê, que tanto sofrimento é para um crescimento, para uma evolução, para a gente aprender algo, para a gente melhorar como ser humano. Às vezes eu fico pensando se a vida realmente é só isso, se a gente sofre, se viver, se simplesmente é viver. Mas me conforta muito pensar que a gente está aqui para melhorar, para crescer, para evoluir. Então esses momentos mais difíceis também fazem parte desse processo. E Laísa, existe uma fase da vida, pelo seu trabalho, né, pelo seu conhecimento, que o despertar espiritual é mais forte? Pela sua experiência? Você acha que pode ser, tem um momento que esse despertar é mais forte? Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, mas eu percebo que as pessoas vão ficando mais velhas e aí elas vão entendendo que tem algo a mais, algo além, porque normalmente a gente está muito preocupado com o trabalho. Uma maturidade? Com maturidade, eu acho, porque a gente, quando é mais jovem, se preocupa muito com o dia a dia e ainda mais hoje em dia, que não tá tem todo mundo tanto correndo. foco nisso, Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro e trabalhar e casar e namorar e sair e aproveitar a vida. E aí tem filho, daí tem que cuidar do filho. E vai se atropelando. E aí tem um momento, e vai passando também por muitas questões na vida, que começa a querer um sentido maior, que parece que só isso já não basta. E aí eu percebo que com a maturidade as pessoas tendem a procurar um porquê, um despertar maior, propósito, querem se conhecer mais, querem entender a própria vida, querem entender o propósito do por que eu tô aqui, por que eu fiz tudo isso, por que eu cheguei aqui. Então essa fase é com a maturidade. Eu vejo bastante isso, assim. Mas eu acho também que tem uma galerinha já mais nova que também tem muito interesse em se autoconhecer, estão muito preocupados em cuidar de si, eu acho. Que bom saber isso, né? Porque que tem uma juventude assim. Tem. Eu vejo que busca muitos jovens interessados autoconhecimento. Que bacana. Melhorar, em crescer. É legal, que bom, né? Que bom. E o que te traz paz hoje? Que me traz paz. Eu acho que quando a gente tá no caminho que a gente tem que estar, a gente se sente em paz. Eu acho que é a paz que mostra pra gente se a gente tá no caminho certo, por mais difícil que ele seja, por mais problema, por mais obstáculos, por mais que às vezes a gente queira desistir, por mais que tem dia que é difícil, né? Tem gente que fala, não quero. Mas existe uma paz, porque você, de alguma forma, você tá ali, você tinha que fazer isso. Eu acho que quando você tá fora desse caminho, vem uma angústia, a gente perde um pouco a paz. Vem encrenca, vem desavença, talvez também. E eu acho que nesse mundo tão cheio de questões, tão cheio de problemas, tanta coisa que a gente assiste, às vezes é difícil também manter essa paz, né? Porque às vezes a gente tá bem, mas a gente tá vendo as outras pessoas que não estão, que estão sofrendo. Então é difícil. Acho que no meu trabalho isso também é uma questão, porque eu trabalho com problemas. É, verdade. As pessoas chegam até mim porque precisam resolver alguma questão. Então é difícil não se envolver muito, não querer resolver, porque não cabe a mim resolver, cabe a mim dar ferramentas para ajudar as pessoas. Sim.
Então eu fico Para o tentando... despertar dela. Porque não é sobre mim, é sobre ela. Sim. Então às vezes é difícil, mas eu acho que quando a gente tá alinhado com aquilo que de alguma forma ressoa no nosso coração, a gente sente paz. Por mais difícil que às vezes seja. E o seu trabalho na prática, como que é mesmo? No dia a dia, você falou que você dá palestra, como que é o seu trabalho no dia a dia? Eu tenho algumas frentes de atendimentos diferentes. Eu trabalho com astrologia. Na astrologia, normalmente, eu falo muito. As consultas, dependendo, né, do que a pessoa procura, uma duração de 1h30 a 2 horas. Que seria o mapa? Mapa astral, revolução solar, que são as previsões do ano. Enfim, tem algumas técnicas que eu trabalho e tem essa duração. Eu, tanto no presencial quanto no online, eu atendo. Eu atendo também como analista junguiana, então também atendo online, e aí eu mais escuto, né? Porque aí é o momento da pessoa falar, e aí esse é um atendimento... Isso no caso atendimento particular, no caso pessoal. Isso, tá. Que é o que eu mais faço. Tá. E eu trabalho também como terapeuta holística, e aí é presencial sempre, porque a gente trabalha com o corpo, né, com energia, tem várias técnicas no trabalho. A terapia holística? A terapia holística são vários, né? A gente tem vários tipos de terapia holísticas diferentes. Eu trabalho muito com reiki, gosto muito de trabalhar com reiki, mas depende muito também da pessoa que me procura. Depende do que ela precisa, do que ela me fala, do que é confortável para ela também. Vai depender muito de... É muito pessoal, cada pessoa vai ser de uma forma. O reiki são os pontos? Eu não lembro. É a energia pela imposição das mãos. É verdade. Inclusive tem é uma religião que faz muito reiki? Não é uma religião, é uma técnica japonesa. É uma técnica japonesa, isso, é que eu não estava lembrando. É uma técnica que impõe a mão e fica um tempo, né? Sim, você faz no corpo inteiro da pessoa. Você faz isso? Faço também, é parte dessa que você está passando, né? Você está transmitindo, não é isso? Você é um canal. Você é um canal. Você não passa nada seu. Você tá ali, a gente estuda para isso, tem toda uma preparação para passar essa energia do universo para essas pessoas, principalmente nos pontos que a pessoa precisa receber essa energia. Tá. De limpeza, ou enfim. Isso. Ou de enfermidade, alguma também, coisa, né? Depende ali do que a pessoa precisa. Que ela tá precisando naquele momento. É que você falou, né, esse é o trabalho que eu faço particular, e aí também tem alguns eventos que eu faço que são coletivos, e aí tem uma palestra, tem um momento de meditação também, que é bem interessante, a gente faz alguns trabalhos corporais também nesses eventos. De meditação. E cada evento tem um tema. E você faz todo mês, você faz também um evento, né? Praticamente todo mês. Qual que é esse evento que você faz todo mês? É uma roda astrológica, que a gente chama, o próximo é agora dia 25 de novembro. De novembro. Lá nos Jardins, na Casa Vitrine. Tem todas as informações, eu vou colocar lá no Instagram, para quem quiser se inscrever. Tá. É um evento que é à noite, e ele é bem Moema? gostoso. Não, é no Jardins. No Jardins, tá. E qual conselho você daria para quem está perdido, Laísa? Para. Respira. Calma. Porque a gente tá perdido, a gente quer atropelar tudo para se encontrar, a gente não vai se encontrar assim. Dá um tempo para você. Se respeita, se ama, olha para você com carinho. Não se compara com os outros, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua jornada. Você é você, você é único. E é o que importa. Aí você para, respira, olha pra você com cuidado, com carinho. E aí, a partir disso, você começa a buscar um profissional que possa te ajudar. Ou mesmo começa a olhar pra dentro. Mas eu acho que sabe? Não se atropela, se respeita. Primeiro momento, pare. Tá. Se respeita, porque ainda mais com as redes sociais. Nossa. Parece que todo mundo tá muito feliz, menos eu. Só eu tô perdido, só eu tô mal. Nossa, a vida de todo mundo é maravilhosa. E é mentira. Não é assim. Concordo. A rede social é um grande fingimento. Então, não é sobre os outros, é sobre você. Olha pra você, que é o que importa. Cuida de você. Porque quando a gente cuida da gente cuida do mundo. Quando a gente se ama, a gente dá o que tem. Quando a gente tá bem,
a gente fica bem pras pessoas. Quando eu tenho amor por mim, eu vou amar o mundo. A gente só dá o que a gente tem. É verdade. Então, se a gente cuida da gente, se fortalece, é o que a gente vai dar pro coletivo. Concordo com você. Se você não tá bem, o que você vai dar de bom? Nada, né? Como? Você tem que estar de bem com você primeiro, sempre. Aí você vai dar a parte ruim sua. Aí você vai brigar, você vai arrumar confusão, fica frustrado, desconta nas pessoas. Desconta nas pessoas, qualquer coisa já é motivo pra você já dar uma Brigar. voadora, não é? É. Então a gente tem que cuidar da gente. Aonde te encontram? Pode me encontrar pelo meu site, que é evoluzen.com.br, no Instagram Evoluzen, ou no meu Instagram pessoal, Laísa Anja. Ali tem os telefones para contato. Gostei, também. hein? Anja. Adorei. É meu apelido. É mesmo? Todo mundo me chama assim. Que legal, gostei. Você pode me encontrar por ali. Ali tem meu e-mail, tem telefone. É só mandar um WhatsApp. Não tem como não encontrar a Anja, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência de vocês, obrigada pelas mensagens. Encontro vocês sábado, 9h30 da manhã, na TV Alpha Channel. Super beijo pra vocês. Obrigada, Laísa. Adorei. Muito obrigada. Foi um super prazer ter você aqui comigo. Adorei, de verdade. Obrigada.